Oi, gente! Então, hoje eu vou falar sobre os materiais que eu uso e os materiais básicos, os que eu acho que são necessários para poder começar a pintar pedras. Então, gente, vamos lá? Vamos transformar em arte as pedras do caminho? Oi, gente! Quem tá chegando agora, no vídeo anterior eu fiz uma introdução sobre o universo da pintura em pedra, contextualizando o movimento por trás disso e tudo mais. Então hoje vamos partir para um assunto mais prático. Eu vou falar sobre os materiais que você precisa para poder começar, o básico mesmo. Então vamos lá, para começar, o mais óbvio, você precisa de pedras. Você precisa de pedras para pintar pedras. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Essas pedras são mais tamanho médio. É para mostrar que vocês podem usar diferentes cores de pedra. Podem ser mais avermelhadas, podem ser mais cinzas. Os tamanhos podem ser diferentes também. Podem ser pedras mais pequenininhas, tipo essa aqui é bem pequenininha. Podem ser pedras maiores, depende do que você for querer fazer. Eu gosto de pegar assim, uma variedade de pedras bem grande, que aí depois eu decido o que eu vou fazer com elas. Eu só coleto elas, aí eu deixo ela ali do lado de fora e quando eu for querer usar eu pego elas, eu lavo e aí, então eu uso. Algumas pessoas também compram pedras, é uma opção também. Eu particularmente não gosto, eu gosto assim de todo o ritual por trás de pintar pedras, de coletar e tudo mais. Então eu prefiro não comprar também, gente, porque eu prefiro a forma mais econômica, né? Vamos lá, que se a gente pode ter nosso material de graça, eu prefiro ter de graça. Então uma outra coisa muito básica assim que vocês precisam, em geral, para fazer arte e pintura... Cadê? Ai, tá aqui. Tá aqui. Precisam de lápis. É muito importante ter um lápis. Isso provavelmente você já tem em casa, porque vocês precisam desenhar na pedra. Na verdade não é que precise, mas facilita a sua vida se vocês já souberem assim onde que vocês vão colocar cada coisa antes de pintar, para vocês se habituarem assim com aquela pedra. Então um lápis é muito importante, um lápis com ponta, não sem ponta igual o meu. Com ponta, por favor. Vocês podem ter também um caderninho, algum lugar que vocês possam rascunhar. Se vocês querem fazer desenhos mais complexos também, é bom fazer antes, né? Mas geralmente eu já faço direto na pedra, mas fica ao seu critério. Uma outra coisa que vocês precisam, muito importante para qualquer tipo de pintura, não só pintura em pedra, é o potinho com água. Pode ser qualquer copinho, isso daqui é uma madeira velha da minha filha que eu uso, o estado já que está cheio de tinta em volta. Gente, eu tô mostrando a realidade para vocês, né? Vocês precisam da água para poder limpar os pincéis enquanto pinta, amolecer. Então por isso vocês também precisam de uma toalhinha para vocês irem secando o pincel conforme vocês forem pintando. Conforme você for pintando, você vai deixando os pincéis aqui para eles não endurecerem. O bem básico mesmo, toalhinha, que também já está num estado bem artístico. Não tinha como mostrar uma coisa toda limpinha para vocês, porque é assim que fica. Pode usar papel também, mas eu também prefiro toalhinha porque é mais econômico, né? Não precisa gastar e tudo mais. Você vai reutilizando. Eu prefiro essa ideia de reutilizar as coisas. Também uma coisa importante também para ter, não precisa ser isso, pode ser qualquer coisa que vocês possam colocar tinta e misturar, um pedaço de papelão, assim, qualquer coisa que vocês têm em casa. Mas se vocês quiserem ter isso, é legal também. O estado da minha também tá uma coisa linda. Porque pra mim é normal as coisas artísticas ficarem assim. E aí, então, vocês precisam dessa paletinha pra vocês poderem misturar as tintas, colocar as tintas que vocês forem trabalhar e tudo mais. Por falar em tintas, vamos às tintas. A tinta que eu vou aconselhar vocês usarem é a tinta acrílica, porque é uma tinta que pega em quase toda a superfície. É uma tinta que é melhor para usar em pintura em pedra. As cores vocês precisam, depende das cores que vocês gostam, mas o básico mesmo é ter as cores primárias, vermelho, amarelo, azul e branco, preto. Verde também é bom ter, porque é uma cor que se usa muito, mas com essas cores aqui vocês misturam e vocês criam as cores que vocês quiserem. Então esse aqui é o basiquinho mesmo de cor para poder pintar.
E além dessas, vocês podem ter também as cores que vocês gostam, as cores que vocês querem assim, já ter preparadas, para não precisar ter o trabalho de ficar misturando. Eu separei algumas aqui que eu gosto para mostrar para vocês. Gosto de rosa, né? Eu gosto de roxo. Essas aqui são metálicas, então eu acho bem legal. O pigmento não é tão bom assim, mas se você pinta, por exemplo, branco antes e depois você usa elas, aí é melhor. Se você colocar direto na pedra esse tipo de tinta, já não pega tão bem. E também dourado, eu gosto muito de ter dourado para fazer detalhes e tudo mais, e prateado. Essas aqui, magenta e roxo, mais escuro, que eu também gosto bastante de ter. E mais algumas aqui, marrom, vermelho mais escuro, um verde mais escuro também, esse marrom mais avermelhado. Também são cores que eu gosto bastante. E é isso, gente, depende das cores que você gostar, das cores que você quiser trabalhar. São as cores que vocês podem buscar ter. Essas são as minhas. Até preciso de mais cores, eu não tenho tantas. Mas, assim, o básico mesmo é ter as cores primárias, ter branco e ter preto. Isso é o básico pra poder pintar. Então, gente, agora os pincéis. Só tenho aqui... Ui, caiu. Ui, caiu. Eu tenho aqui alguns pincéis pra mostrar pra vocês. Aqui é um pouco demais, muito pincel em excesso, porque eu comprei um pacote que tinha vários juntos e também porque eu sou meio viciada em comprar essas coisas, mas vocês não precisam de tudo isso, vocês precisam só de alguns assim pra começar. Um assim mais reto, por exemplo, maiorzinho. Gente, vocês não precisam de pincéis muito grandes para pintar a pedra, porque as pedras geralmente não vão ser assim, muito grandes, igual a uma tela, por exemplo. Então, assim, para pintar pedras vocês não precisam de pincéis grandes. Algum assim mais reto também, menorzinho, reto também mais menor. Esse aqui também, que é mais arredondadinho, eu gosto bastante desse tipo, que é o mesmo assim que você usa para aquarela. Mas é um tipo bem assim legal de trabalhar. Gente, eu tô aqui falando os nomes arredondadinhos pra dar uma ideia pra vocês. Não tô falando do número nem nada disso, que eu acho isso. Que isso só complica também. Eu não sei o número de todos esses pincéis, tá, gente? Vou ser sincera com vocês. Nem todos têm um número aqui escrito. Então, eu não sei. Eu tô dando mais uma noção mesmo, assim, de forma e tamanho pra vocês. Alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, também pode ser interessante ter um desse tipo. Um assim com a pontinha mais retinha. E eu vou pegar mais um, que esse é bem importante de ter algum desse tipo, que é um para linha reta. Uma para vocês poderem fazer traçados mais retos. Esse aqui, gente, eu cortei e eu transformei em um pincel de linha reta. Eu não quis comprar um pincel assim para isso, porque geralmente eles são mais carinhos. Então eu cortei um pincel e transformei em um pincel de linha reta. Linha reta não, gente, linha fina, tô aqui falando besteira pra vocês. Pincel de linha fina, pra vocês fazerem linha fina, não linha reta. Depois eu posso mostrar como que eu fiz esse pincel, como que eu fiz pra customizar. Ele já tá num estadinho não muito bom, então preciso fazer outro. Eu posso mostrar pra vocês como que eu faço. Então se inscreve aqui no canal que eu vou estar trazendo diversos assuntos relacionados à arte. Clica no sininho pra ficar por dentro, pra acompanhar todos os vídeos que eu for trazer. Então é isso, gente. Esses aqui eu separei pra vocês, assim como um básico pra pintar pedra. Então tem 6 aqui. Não precisa de mais que isso, sabe? Você já consegue, assim, pintar basicamente tudo, bastante coisa, usando esses 6 aqui, que pra mim é o básico. É bom ter mais... mas eu tô falando aqui do básico mesmo, pra quem não quer gastar dinheiro, pra quem quer realmente investir pouco. Se vocês forem ter mais, optem por ter assim, uma boa variedade de pincel. Gente, o que eu vou falar agora é tipo um extra. Vocês não precisam ter isso, mas é bom que vocês saibam que vocês podem usar isso também. Pode ser que talvez vocês já tenham em casa. Bom, vou falar o que é logo, que são as canetinhas acrílicas. Tem essas aqui que são as de melhor qualidade, alguns já provavelmente já conhecem, que são a Posca, não sei. Mas, gente, eu sei, elas são meio caras, então saibam que vocês não precisam comprar elas. Não é um item básico. É uma coisa que pode te ajudar a fazer alguns detalhes e tudo mais. Eu, particularmente, só tenho cores assim mais básicas, cores para detalhes que eu gosto. Por exemplo,
branco, dourado, que eu gosto bastante de fazer detalhes dourados, então eu tenho dourado, prateado, branco e preto. São as cores assim que eu gosto de ter pra Posca, mas vocês não precisam dessas canetas, mas pode ser que vocês gostem mais de pintar com caneta do que com tinta, não sei. Algumas pessoas pintam só com caneta, algumas pessoas não usam tinta. Depende do que você preferir, do quanto você também está disposto a investir, porque Posca é caro. Mas eu tô dizendo aqui pra vocês que vocês podem usar elas também. Pode usar Posca em pedras, funciona. São ótimas, realmente são muito boas pra usar em pedras. Pode ser também que vocês já tenham Posca em casa, não sei. Então é bom saber, né? Ter essa opção da Posca também. E tem também uma outra opção. Tem uma opção AliExpress, que são canetinhas acrílicas também. Elas pintam em qualquer coisa. São a base de água, são a prova d'água também, e são a prova de sol. É importante que venha escrito na canetinha que elas pintam em qualquer superfície. Essas aqui eu comprei na verdade no Amazon, mas eu sei que tem no AliExpress também. E foi assim o primeiro material que eu comprei, foi a primeira coisa que eu comprei pra pintar pedras. Foi assim como eu comecei mesmo, foram com essas canetinhas, porque elas vêm um estojo com bastante cores, elas têm um preço bom. Então foi a primeira coisa que eu comprei pra testar a pintura em pedra. O que eu vou falar delas pra vocês? Elas são boas assim pra começar, porque tem bastante cor e muitas vezes é mais fácil pintar com canetinha, porque faz menos bagunça. Como minha bebê é muito pequena, muitas vezes facilitava a minha vida usar canetinha, mas depois elas começaram, digamos, a me irritar um pouquinho. Porque elas são meio imprevisíveis, o pigmento também não é tão bom às vezes na pedra, não fica tão bom. Elas são legais sim, mas são meio imprevisíveis, às vezes você pinta, a tinta meio que se espalha, às vezes você sacode e nunca sai a tinta, porque você tem que sacudir a caneta antes de pintar, aí você sacode, aí você tem que pressionar a caneta pra sair, aí às vezes pressionava e saía tinta pra tudo que é lado, e às vezes acabava estragando minha pedra. Então, gente, essas tintas, essas canetas, eu não lidei muito bem com elas, então comecei a usar a tinta acrílica. Mas pode ser que você se adapte melhor a esse tipo de caneta, esse tipo de material. A Posca eu prefiro a Posca do que essa. A Posca não faz isso de espalhar tinta, de virar uma zona e ser imprevisível. Essas aqui já são. Essas são meio imprevisíveis. E por isso eu tô avisando a você que essas canetinhas AliExpress, elas são meio imprevisíveis sim. Pode ser que você se adapte, não sei, pode ser que você goste. Portanto, estou falando sobre elas aqui, mas saibam que tem esses probleminhas. Mas foi o material que eu comecei, gente. Então tem um lugarzinho especial no meu coração, essas canetinhas. E agora, gente, pra finalizar. Pra finalizar é o finalizador, o acabamento, que é o verniz. O verniz pode ser tanto gloss, tanto brilhoso, quanto mate, fosco. Eu uso o gloss porque eu gosto de brilho. Eu gosto mais do acabamento brilhoso. Eu comprei no Amazon, mas provavelmente vocês acham assim em qualquer loja de produto de artesanato, produto artístico, que eu sei que tem bem mais no Brasil esse tipo de loja do que tem aqui. É obrigatório ter o verniz? Não é obrigatório. Mas é bom, principalmente se vocês forem colocar suas pedras do lado de fora. Se forem colocar no seu jardim ou se vocês forem deixar pelas ruas. É bom ter o verniz nesse caso, porque é o verniz que vai proteger as pedras de chuva, de sol, da mudança do tempo. Então é o verniz que vai garantir que a tinta fique ali na pedra e não se desgaste. Portanto, é importante, mas não obrigatório. Vocês podem perfeitamente pintar pedras e não passar o verniz, mas aí eu aconselho que vocês não coloquem essas pedras do lado de fora. Se vocês colocarem do lado de fora e chover, é provável que a tinta vá sair da pedra. Se for colocar a pedra do lado de fora, coloque verniz. Se não for, não é obrigatório, mas também ajuda na durabilidade da pedra, da tinta na pedra. E também dá um acabamento legal também, dá esse acabamento mais brilhoso, dá uma ideia de que a pedra está assim finalizada. Gente, mas vocês esperem a pedra secar,
pelo menos 2 dias antes de vocês passarem o verniz, senão vai estragar o seu trabalho. Então, depois que vocês pintarem suas pedras, ter concluído, vocês precisam esperar um tempo, pelo menos uns 2 dias eu recomendo, mas pode ser mais, talvez 3 é melhor. O verniz pode acabar fazendo sua tinta se espalhar, pode acabar estragando sua pedra se ela não estiver completamente seca. Espere sua pedra secar totalmente antes de passar o verniz. Não vamos estragar nosso trabalho que a gente teve tanto esforço para poder criar, para poder fazer. Nós não queremos estragar se no final passando o verniz, né, gente? Então, esperem secar. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou. Eu espero que tenha ajudado a dar uma ideia assim do que você precisa para começar, porque às vezes a gente fica assim sem ideia, parece ser uma coisa simples, mas não é, porque a gente muitas vezes não sabe o que usar. Quando comecei, eu tive que procurar muitos grupos, muitas dicas para poder saber como começar, o que usar. São tantas tintas que tem por aí e a gente não sabe qual é a melhor para usar. Eu espero que de alguma forma vocês tenham se inspirado. Se vocês forem começar a pintar pedra, me mandem as fotos. Eu posso postar no meu Instagram e marcar vocês. Eu ia adorar ver o trabalho de vocês. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe com os amigos que estão também buscando alguma atividade legal para fazer, alguma coisa diferente. Muito obrigada por ter assistido, muito obrigada por estar acompanhando aqui. Comenta o que você achou. Se você gostou do vídeo, se te ajudou, muito obrigada novamente. Beijo, tchau. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Vamos transformar em arte as pedras do caminho.